Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre sistemas de numeração, certo? Nessa primeira aula a gente vai falar sobre os algarismos romanos, né, o sistema de numeração romano, e numa próxima aula nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Então vamos lá, algarismos romanos. Os algarismos romanos, eles se espalharam através do Império Romano do Ocidente, né? Que foi um grande império que juntou conhecimento de diversos outros povos que eles conquistaram e também espalharam seu sistema de numeração. Hoje em dia a gente usa os números romanos, por exemplo, em relógios, em capítulos de livros, em nome de papas e assim sucessivamente, né? A gente ainda utiliza muito esses algarismos. O sistema de numeração romano, ele é formado por letras, certo? E cada letra ele tem um valor de algum número. Por exemplo, o I, ele se refere ao número 1, o V ao 5, o X ao 10, o L ao 50, o C ao 100, e aqui é fácil de lembrar, né? C de 100. D de 500 e o M de 1000. O M também é fácil, né? M, só lembrar da palavra 1000. Certo? Vamos a alguns exemplos já, pra gente ir fazendo. Então, aqui, ó. I é 1. 2I, então eu vou ter 2. 3I, 3. E o 4? Aí tem um detalhe. Os algarismos romanos, eles só podem se repetir no máximo 3 vezes. Então, eu não posso escrever o número 4 assim, ó. Certo? Isso aqui tá errado, porque eu só posso repetir o número 3 vezes. Então, eu vou escrever o 4 de outra forma. Como é que é essa forma de escrever o 4 em números romanos? Vai ser o I e o V, que é o 5. Então, na verdade, aqui eu vou ter uma subtração. Quando eu tenho uma letra que representa um número menor do que outro que vem seguido a ela, então eu vou sempre fazer uma operação de subtração. Nesse caso, então, eu tenho 5 menos o 1, que dá 4, certo? O V, como eu já disse, é o 5. O VI, aí aqui já é o contrário. Eu tenho uma letra maior seguida de uma menor. Então, uma letra de valor, né, maior seguida de uma letra de valor menor. Então, aqui eu já vou fazer a operação de soma. Então, vai ficar 5 mais 1, que dá 6. Deu para entender a diferença? Ó? Aqui no 4, o I é menor que o V, então ele está na frente, por isso eu faço a operação de subtração. Já que o I é menor que o V, só que ele está depois do V, então aí eu faço a operação de soma. No 7, já vai ser o 5 mais 2i. O 8, 5 mais o 3i, né? O V mais 3i que dá 8. Agora no 9 eu vou fazer a mesma operação que eu fiz para descobrir o valor de 4. Então eu vou ter o 10, que é o x, menos o i, que é 1, que dá 9. O x é o 10. Agora aqui já é o contrário, ó. O x é maior, está seguido de uma letra de valor menor. Então, vai ser 10 mais 1, que dá 11. 10 mais 2, 12. E assim sucessivamente. Para resolver, por exemplo, números maiores, aqui eu tenho o x, que é 10, e o L, que é 50. Nesse caso, eu estou representando aqui o número 40. Seguindo a mesma lógica, eu tenho aqui um número maior e antes desse número maior eu tenho um número menor. Então, é uma subtração. Vai ser 50 menos 10, que é 40. L representa o 50. E agora eu vou ter o L, que é 50, e o X, que é 10, sendo que o X, que é menor que o 50, ele está depois do L. Então, eu vou ter uma operação de adição. Então, eu vou ter 50 mais 10, que dá 60, e aí, sucessivamente, tendo todos os números, certo? Algumas condições importantes que a gente tem aqui deve salientar. As letras V,
L e D, elas não se multiplicam. Por quê? Se eu fizer V e V, isso aqui vai dar 5 mais 5, que dá 10. Mas já existe uma letra específica para o número 10, que é o X. Então, isso aqui está errado. Certo? A mesma coisa com as outras duas letras. Outra consideração importante é quando surgir uma letra de valor menor entre duas outras letras, o valor desta está relacionado com a letra que vem em seguida. Por exemplo, aqui eu tenho a letra L, a letra I e o V. O L é 50, o I é 1 e o V é 5. Observe que o I ele é menor tanto que o L quanto do V, não é assim? Então, se uma letra, que é o I, está entre duas outras letras que têm valor maior que essa, que é o I, então o I está relacionado com a letra que vem em seguida. Então, o I está relacionado aqui com o V, não com o L. Então, aqui eu vou ter L, que é 50, e vou ter o I referente ao V, que a gente já viu que isso aqui é o número 4. Então, esse aqui é 54. Outra consideração, os números romanos multiplicados por 1000 são representados por uma barra horizontal em cima da letra. Exemplos. Então, aqui eu tenho o M e uma barra horizontal em cima do M. O M é referente ao número 1000. Se eu tiver essa barra horizontal aqui em cima, então eu vou multiplicar por mais 1000. Então, M com a barra em cima é referente a 1 milhão. A mesma coisa com as outras letras. Por exemplo, eu tenho o X. O X é referente ao número 10. Se eu tenho uma barra horizontal em cima do X, então eu vou multiplicar esse 10 por 1000, que dá 10.000. Certo? Então, agora vamos fazer aqui alguns exercícios. O primeiro diz assim, escreva os números abaixo em algarismos romanos. Então, vamos lá. 16 em algarismo romano. Eu vou ter o X, que é 10, vou ter o V e I, certo? Lembrando aqui que esse V está fazendo referência, isso aqui está fazendo referência a uma soma, né? 10 mais 5 mais 1, então 16. Agora o 25. O 25 eu vou ter o X mais o V, ou seja, 10 mais 10 mais 5. O 49. O 49, eu vou ter o 40, que a gente já fez aqui, que é o X e o L, ou seja, 50 menos 10, que dá 40. E vou ter 9, que a gente também já fez aqui. 9 é IX, né? Ou seja, 10 menos 1, que dá 9. O 144, a gente vai ter o C, o XL, referente a 40, né? E o IV referente ao número 4. Então, a gente tem C, que é de 100, o XL, que é de 40, e o IV, que é do número 4, 144. O 355, então, a gente vai ter C, CC, né, que dá 3 vezes 100 dá 300, e o 55, que é LV. E o 1060, a gente vai ter M de 1000, LX equivalente a 60, certo? O que percebeu-se, assim, o sistema romano, ele foi um sistema muito empregado antigamente, né? Quando o Império Romano, ele tinha vastas extensões e dominava diversos povos, né? Mas por que hoje em dia, até hoje em dia, a gente não utiliza nas nossas operações matemáticas o sistema de operação romano? Porque a gente percebeu que existia muita dificuldade em fazer contas com tantos símbolos, né? Então, imagina aí, para você representar o número 16, para representar o número 16, a gente utiliza só 2 símbolos, né? O 1 e o 6. Aqui já são 3. Olha o 355 e assim sucessivamente. Então, assim, eram muitos símbolos para representar, às vezes, um único número, o que acabava dificultando as operações. Então, com o passar do tempo, o avanço e as diferentes culturas, a gente hoje, né, a maioria dos povos utiliza o sistema indo-arábico, que aí a gente vai ver só em um próximo vídeo.
Mas eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários do YouTube o dia que você nasceu em algarismos romanos, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Inscreva-se no canal e deixe seu like.